Fala pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e mais um vídeo da série Nutanix e dessa vez nós vamos falar sobre o Nutanix Move. Nutanix Move é a solução da Nutanix para você migrar os workloads de alguma outra tecnologia do tipo VMware para dentro do Nutanix. Então nesse vídeo nós vamos entender como isso funciona e vamos ver na prática também como isso funciona. A ideia vai ser, eu vou fazer o deploy do Move, nós vamos fazer a configuração de um plano de migração e vamos ver uma máquina virtual lá do VMware se movendo para o Nutanix. Então vai ser um vídeo bem completinho e bem legal. Bora lá! Mas antes de começar o conteúdo do vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês, de forma muito rápida, meu curso de Nutanix na Udemy, que é esse curso aqui, é um curso completo de uma solução Nutanix. Então a gente está falando de hiperconvergência, um hypervisor hiperconvergente. Tem uma série de assuntos que eu trato aqui no curso. Tem um curso que fala muito da teoria, como funciona o sistema distribuído, como funciona o sistema de hiperconvergente, quais são as soluções de Nutanix. E também tem uma série de laboratórios práticos para você colocar a mão na massa e fazer a configuração de um cluster Nutanix. Então eu falo aqui desde instalando o laboratório, como é que a gente faz para instalar um cluster de single node ou um cluster de 3 nodes, passando por serviço de rede, serviço de imagem, serviço de storage, máquinas virtuais, como deixar o cluster sempre atualizado. Então é um curso bem completinho para você entender como é que faz as configurações de um cluster Nutanix. Eu vou deixar o link aqui desse curso na Udemy no primeiro comentário desse vídeo. Dá uma olhadinha lá para ver se esse curso não pode ajudar a enriquecer um pouco mais o seu conhecimento. Então vamos primeiro entender o que é esse Move, o que é essa solução. O Nutanix Move nada mais é do que uma solução da Nutanix que vai fazer a migração dos seus workloads, também faz migração de arquivos, de alguma outra tecnologia, de algum outro ambiente que você tem, para o ambiente Nutanix. Então imagine que você está instalando um cluster Nutanix e quer fazer migração das suas máquinas virtuais que estão lá no VMware. Então com essa solução você consegue fazer isso. O Nutanix Move ele é composto por dois componentes. O primeiro componente é o Nutanix Move, que ele vai fazer a orquestração de todo o passo a passo da sua migração. Então imagine que é um workflow que vai cuidar de cada passinho da migração, desde o inventário lá no VMware até o final, onde você vai ligar sua máquina virtual já dentro do Nutanix. Então ele orquestra todos esses steps, todas essas tarefas para fazer migração de um lado para o outro. E ele tem um segundo componente, um componente que é especializado para quem tem Hyper-V. Então, se o seu ambiente de origem for o Hyper-V, você vai ter que instalar o Move Agent, que é uma appliance também que você vai fazer o deploy ali dentro do Hyper-V, que vai permitir a comunicação do Nutanix Move com seu Hyper-V. Então, se você tem um Hyper-V, além do Nutanix Move, tu também vai ter que fazer a instalação do Move Agent. E com o Nutanix Move você consegue migrar máquinas virtuais ligadas, máquinas virtuais desligadas, você consegue pausar e reiniciar o processo de migração, você consegue criar grupos de máquinas virtuais para fazer migração em conjunto. Então imagina que você tem um grupo de máquinas virtuais que o ideal é migrar de uma só vez, numa mesma onda. Então você vai criar esse grupo que chama Migration Plan, aí você vai inserir todas as máquinas virtuais e vai fazer essa migração de uma só vez. E você também consegue monitorar todo o progresso da sua migração. Então você consegue ver qual é o step que está, qual é a porcentagem desse step, quais são os próximos steps. Então ele vai trazer certinho para você como é que funciona o progresso da movimentação da sua máquina virtual dentro do workflow do Nutanix Move. Então é uma interface gráfica que você consegue ver tudo isso funcionando em tempo real. E quando a gente está falando de migração, né, pessoal? Migração sempre contém muitos riscos. Então, define aí na sua empresa, na sua organização, qual vai ser o seu workflow de processos de migração. Então, normalmente a migração começa ali com o inventário, onde você vai entender lá na origem o que você tem lá, o que realmente você quer migrar para o seu novo ambiente, o que você não precisa mais migrar, que é lixo, então você não vai trazer lixo para o novo ambiente, deixa lá no ambiente antigo. Vai entender o relacionamento entre as máquinas virtuais, né? De repente você vai ter que fazer uma onda de migração com várias máquinas virtuais para não quebrar a dependência das aplicações. Então esse é o primeiro passo normalmente que a gente faz
no framework de migração. Aí tem diversos outros passos até chegar lá na migração propriamente dita, né? Que é onde você vai fazer o cutover e vai ligar sua máquina virtual já dentro do seu novo ambiente. Então tome cuidado também nessa questão de governança da sua migração. Não pense só na tecnologia, pense também nos riscos e na governança da sua migração. Voltando aqui para os assuntos técnicos, eu quero partilhar com vocês alguns itens importantes antes de migrar, que é a documentação do Nutanix Move. Essa documentação eu também vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo, no comentário fixo. E nessa documentação nós temos itens importantes do tipo quais são as features não suportadas pelo Nutanix Move, quais são as limitações e quais são os requisitos. Então vou partilhar aqui a minha tela para a gente ver isso juntos. Essa é a documentação do Nutanix Move, né? Ele tem uma série de itens que é legal você dar uma estudada para se aprofundar um pouco melhor nesse assunto. E quando a gente está falando de migração, por exemplo, de VMware para Nutanix, que eu imagino que seja talvez o tipo de migração que mais vamos fazer aí no mercado de TI, por conta dessa questão toda de licenciamento da Broadcom, aqui nós temos uma série de outras informações e algumas informações bem importantes, que são as considerações de uma migração. Então é esse item aqui que a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, por exemplo, quais são os sistemas operacionais que são suportados, Windows Server, todas as distribuições Linux e versões dessas distribuições que o Nutanix Move suporta fazer migração. Então esse é o primeiro ponto que tu tem que analisar se está dentro dos requisitos mínimos aqui o sistema operacional de origem da sua máquina virtual. Tem uma série de outras informações aqui, os requerimentos gerais, então os requisitos gerais para fazer migração. Então, por exemplo, você precisa, se você estiver falando de máquina virtual Windows, ter o PowerShell 4.0 ou mais recente, você precisa ter um VMTools instalado e up-to-date, ou seja, o mais recente também. Você precisa ter o hardware version no mínimo com a versão 7 ou acima, porque ele usa essa funcionalidade aqui do VMware, que é o Changed Block Tracking, que é um tracking que faz em cima dos blocos alterados da sua máquina virtual. É um arquivo que faz o controle, o tracking dessas alterações. E diversos outros requisitos. Então, entenda aqui se tudo que você tem no seu ambiente está dentro aqui dos requisitos antes de seguir com a migração utilizando o Move. Bom, chegou a hora de partirmos para a prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui meu ambiente para vocês, meu ambiente VMware, meu ambiente Nutanix. Nós vamos fazer o deploy do Nutanix Move, nós vamos fazer a configuração do Nutanix Move e nós vamos migrar uma máquina virtual Windows Server 2019, que já está lá no ambiente do VMware, para dentro do Nutanix. Então vamos lá ver como é que está o ambiente. Primeiro vou acessar aqui o meu VMware. Então tá aqui, o meu VMware é um VMware 8.0, se eu não me engano é isso mesmo, 8.0. Ele tem só um host físico, e nesse host eu tenho uma máquina virtual Windows 2019 ligada. Essa máquina virtual está aqui ligada e está funcional. Então, vou bater meu login e a gente consegue ver que eu não instalei nada nela. A única coisa que está instalada é o VMTool, que é um dos requisitos. Então, a máquina virtual precisa ter o PowerShell 4.0 e o VMTool mais atual possível. Vou fechar aqui minha máquina virtual. Dentro do meu host aqui, do VMware, o que eu tenho de configurações? Na minha rede, eu tenho dois switches, um switch que eu uso mais para gestão e um outro switch que eu criei aqui, que é onde está minha máquina virtual. Então, eu tenho uma VM Traffic, um port group VM Traffic com a minha máquina virtual. É um switch standard, mas poderia ser um switch distribuído, não tem problema nenhum. Então, o Nutanix Move vai funcionar seja com switch standard ou com switch distribuído. E a nível de Data Store, eu tenho um Data Store local 01, que é onde está instalado o meu host, e o Data Store local 02, que é onde está a minha máquina virtual. Então, Win 2K19 Move 01, os arquivos da máquina virtual estão aqui. E é isso que eu tenho aqui no meu ambiente VMware. Aqui no meu ambiente Nutanix, eu estou no Prism Element, nesse ambiente eu não tenho Prism Central, é um single node também, e eu não tenho para já nenhuma máquina virtual. A única coisa que eu tenho configurado aqui, eu configurei uma subnet, que está aqui, Network Configuration, uma subnet que é onde vai ficar o tráfego dessa minha máquina virtual, uma VLAN 0. É a única coisa que eu configurei aqui no Nutanix. E para fazer a instalação
do Nutanix Move, você precisa ir lá no site da Nutanix e baixar o appliance para você fazer o deploy da máquina virtual aqui dentro do seu ambiente. Eu vou deixar o link aqui também no meu Google Drive, que já tem um appliance lá para você fazer o deploy da sua máquina virtual. Lembrando que o appliance eu estou gravando agora em 2024, em setembro de 2024, é um appliance aqui com a versão mais recente de setembro de 2024. Se for um pouco mais antigo, né? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, então eu recomendo que você vá lá no site da Nutanix e faça o download do appliance para fazer o deploy dentro do Nutanix. Então a gente vai subir uma máquina virtual Nutanix Move dentro do nosso Nutanix. Então bora lá começar a fazer as nossas operações de deploy do Nutanix Move. Voltando aqui para o Prism Element, então vou vir aqui no meu dashboard principal. A primeira coisa que eu tenho que fazer é em Settings, em Image Configuration, eu vou subir aqui a imagem do meu Nutanix Move, que é a imagem que eu vou fazer o deploy da minha máquina virtual. Então eu vou nomear como Nutanix Move. A imagem do tipo disco. Eu vou deixar aqui dentro do self-container e vou pegar lá o arquivo que eu já fiz no download. Então esse arquivo eu faço o download para sua máquina, para sua máquina, né, onde você estiver fazendo o exercício, a prática, o laboratório. Faço o download desse arquivo, como eu disse, ou via site da Nutanix, ou via link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário do vídeo. Então seleciono meu arquivo, clico em abrir, ele vai fazer o upload dessa minha imagem do tipo disco aqui para dentro do Image Configuration do meu cluster Nutanix. Uma vez que o seu upload é realizado com sucesso, você vai verificar que as suas tarefas finalizarão aqui e que o seu disco já está no estado ativo. Agora sim, vamos lá fazer o deploy da nossa máquina virtual. Então eu vou voltar dentro da seção de máquinas virtuais e vou começar a fazer a criação de uma nova máquina virtual. Vou clicar aqui em Create VM. Vou colocar o nome da minha máquina virtual de Nutanix -move. Não vou mexer nada em UTC, nada disso. Vou deixar com uma CPU, 4 vCPU e 4 GB de memória. Aqui para os nossos testes está ok, tá? Então depende muito da quantidade de máquina virtual que tu vai precisar fazer migração. Você vai ajustando aí as configurações da sua máquina virtual. E além disso, eu vou subir aqui o disco. Vou clonar o disco da imagem que a gente acabou de fazer o upload do Nutanix Move. Então aqui eu só vou selecionar Clone for Image Service e vou deixar selecionado também o Nutanix Move que a gente acabou de fazer o upload para dentro do nosso serviço de imagem. E vou dar um Add. E além disso eu vou configurar minha placa de rede. Então vou deixar na VLAN 0, que é aquela subnet que eu mostrei na hora que eu estava demonstrando o ambiente para vocês. Vou dar um Add. E é isso que eu vou fazer para minha máquina virtual. Então eu estou subindo uma máquina virtual como clone do disco que eu fiz o download lá do site da Nutanix. Assim que ele cria a máquina virtual, nós vamos ligar a nossa máquina virtual e vamos deixar o Nutanix Move fazer a inicialização pela primeira vez. Vou deixar aberto aqui o console para a gente ver o que está acontecendo. Então ele vai fazer uma série vai performar uma série de tarefas, né? Vai fazer uma série de tarefas. E aí assim que tiver ok, ele vai mostrar para a gente a tela de login do nosso Nutanix Move. Então agora é o tempo da gente aguardar ele criar tudo que ele precisa aqui para ficar pronto para ser utilizado. E demorou alguns minutinhos e já está pronto. Já está aqui no login do Nutanix Move. A gente não vai precisar entrar por aqui, a gente vai entrar por esse endereço IP. O endereço IP que ele pegou aqui da rede é o endereço IP que a gente vai utilizar. Então eu vou abrir uma nova guia aqui, vou colocar o meu endereço IP e pronto. Aqui ele vai dar o erro de certificado, você dá um no avançado e pede para ir para o nosso Nutanix Move. Aqui você vai dar o seu OK para a licença, clique continue, vai clicar OK e aqui ele vai pedir para você digitar o seu password. Então você digita o password da sua preferência, clique em Set Password e com o novo password você já consegue fazer o login no seu Nutanix Move. E essa é a carinha dele, ele é bem simples. Aqui, ok, você vai dar um ok, I got it. Você consegue fazer dois tipos de migração, seja de VM, seja de arquivos. No nosso caso, para agora, eu vou fazer demonstração de migração de máquinas virtuais. Vou clicar aqui então em Continue. E pronto. Esse é o ambiente default do Nutanix Move.
Agora a gente vai precisar fazer algumas configurações, mas antes de fazer essas configurações, eu quero falar para vocês como é que funciona no Nutanix Move, né? Qual é o passo a passo, o workflow que ele faz para criar as máquinas virtuais. Para isso, vamos vir aqui no nosso quadro branco e eu vou fazer alguns desenhos para ficar fácil de entender como é que esse negócio funciona. Então ele tem alguns passos. Primeiro, o primeiro passo que a gente chama de source e target. Opa, target. Aqui é, por exemplo, no VMware, que a gente vai demonstrar agora. VMware vai ser a nossa origem e o alvo vai ser o ambiente Nutanix. Então, essa aqui é a primeira coisa que nós precisamos fazer a configuração. Nutanix. O passo 2, ele vai fazer um inventory desses dois ambientes. Então, ele vai detectar quantas máquinas virtuais temos em ambos os ambientes, tanto no source quanto no target. Então, ele vai fazer esse levantamento para a gente. No passo 3, aí a gente vai criar o nosso Migration Plan. Migration Plan. E nesse Migration Plan acontecem algumas coisas. Primeiro, a gente vai escolher quais são os VMs que a gente quer migrar do source, opa, escrevi errado, do source para o target. Ele também faz uma análise de requisitos, se as nossas máquinas virtuais têm os requisitos, que minimamente é o VM-Tool, ela precisa estar com o VM-Tool instalada e também precisa estar com o hardware level no mínimo 7. Então, são os principais requisitos, os requisitos mais fortes aí para fazer a migração. Depois disso, deixa eu apertar um pouquinho para cima aqui. O que ele faz no passo 4? Ele faz o que a gente chama de Data Seeding. Isso aqui é uma solução do Nutanix que faz o processo de cópia. Então, processo de cópia das VMs. Então, ele pega lá no nosso VMware, quais são as VMs que a gente pediu aqui no Migration Plan para fazer a migração e começa a migrar os dados para o Nutanix, tá? Ele não migra a máquina virtual nesse passo. O que ele faz, ele fica sincronizando as informações, ele cria aqui os arquivos dentro do container do Nutanix e fica sincronizando as informações da VM para dentro aqui do container do Nutanix. E ele fica nesse processo de sincronismo de informação até a gente falar, olha, eu quero que agora você realmente faça a migração. Aí ele faz o último sincronismo e começa a fazer as atividades para subir a máquina aqui e baixar a máquina aqui na origem, que é o passo 5, que a gente chama de cutover. Nesse passo ele faz algumas atividades, por exemplo, ele desliga a VM, então vai ter um momento que a VM vai estar indisponível, então ele desliga a VM aqui. Para fazer o último sincronismo aqui com o Nutanix, ele faz o último sincronismo, então Final Sync. O que mais que ele faz? Ele liga a VM lá no Target. Então, lá no Nutanix, ele liga a VM aqui no Nutanix. E limpa o ambiente. Então, ele limpa os snapshots, limpa tudo que ele fez aqui. Ele limpa aqui, também dá uma limpada aqui no ambiente e deixa disponível a máquina virtual já aqui dentro do Nutanix. Aqui no VMware, ele não remove a VM aqui, tá? A VM fica desligada, aqui ele desliga a VM e também desliga a interface de rede. Então, ele não deixa, ele tira aquela opção da interface de rede ligar com o boot da máquina. Então, ele faz essas duas alterações na VM aqui dentro do VMware. Por quê? Caso necessário, a VM está aqui disponível, só você ligar a máquina aqui, caso você precise fazer algum tipo de rollback no seu processo de migração. Então, esse é o passo a passo aqui do Nutanix Move. Vamos voltar lá para o nosso ambiente? Então, vamos primeiro configurar o target e o source. Então, aonde está as nossas máquinas virtuais e para onde elas vão. Então, o primeiro ambiente que eu quero configurar é um ambiente VMware. O que eu preciso botar aqui é o nome do nosso ambiente. Então, eu vou colocar VMware. O IP ou o FQDN. Então, eu vou pegar o FQDN do nosso ambiente. Você pode pegar o IP ou o FQDN. Vou copiar e vou colar aqui.
E o username, que no meu caso é administrator, @vsphere.local. E o password. Uma vez feito isso, você vai dar um add. Então, já até pegou, ó, que tem algumas VMs lá no nosso ambiente de VMware. Só que antes de seguir para configurar o target, ele está falando aqui, olha, eu preciso ver o VDDK library para esse VMware, né? Então, eu já tenho aqui também, e também vou deixar no comentário, no primeiro comentário fixo aqui do vídeo, o upload do seu VDDK. E como é que a gente faz o upload disso, né? É só clicar aqui em upload VDDK, vou escolher a versão 7031, que é a versão aqui para o VMware 8.0. Esse arquivo, lá no site da Broadcom, você consegue fazer o download desse arquivo, mas para facilitar, como eu disse, eu deixei aqui também no link do primeiro comentário. Clico aqui em Upload, escolho o meu arquivo, que é esse cara aqui, VMware, é a library, né, de disco da VMware. Clico em Abrir, ele vai fazer um upload e vai já ficar disponível para o nosso source. Então, com isso, a gente consegue finalizar a configuração do source. Vou voltar aqui para o dashboard, a gente vai ver que o VMware já está disponível. E ele já consegue enxergar as máquinas virtuais lá dentro do VMware. O que nós vamos agora configurar é o target, que é o nosso Nutanix. Então, vem aqui em Nutanix AOS, vou colocar aqui um nome Nutanix, vou colocar também o FQDN do meu ambiente Nutanix, coloca do seu aí. Então, copy, paste. E o usuário do seu ambiente Nutanix. Um usuário com privilégio administrativo, tanto do VMware quanto do Nutanix. Vou dar um add e ele vai configurar o nosso source, ou seja, para onde nós vamos migrar as nossas máquinas virtuais. Uma vez finalizada a configuração, ele mostra aqui para a gente o ambiente AOS. Então está completo. O source está aqui, onde nós queremos tirar a nossa máquina virtual, e o target está aqui, que é onde nós queremos mover, né, o destino da nossa máquina virtual. O que nós temos que fazer agora é criar o nosso plano de migração, que é nesse botão aqui bem no meio da tela. Então, vou clicar em Create a Migration Plan, e agora a gente vai começar a configurar o plano de migração das nossas máquinas virtuais. Precisamos dar um nome, eu vou colocar Migration Plan Test, clique em Proceed, e agora a gente vai começar a fazer as configurações. Então, primeiro, qual que é a nossa origem? A nossa origem é VMware, para onde nós queremos levar a nossa máquina virtual, que é o ambiente Nutanix. E no ambiente Nutanix nós temos que escolher qual é o container que nós queremos armazenar os arquivos da nossa máquina virtual. No meu caso, é o default container. Feito isso, vamos apertar Next. Aqui ele está mostrando as nossas máquinas virtuais. A que eu quero fazer migração é o Windows 2K19-Move-01, que é essa máquina virtual aqui. E ele vai trazer a máquina virtual aqui para a gente. Se a gente errar, putz, não é essa máquina virtual, é só clicar aqui no menuzinho que ele tira a máquina virtual daqui. Voltando com a nossa máquina virtual aqui, não tem nenhum warning para agora. Vou clicar em Next. E aqui eu vou fazer o deparo das nossas redes. Então, essa máquina virtual está lá na Port Group VM Traffic. E quando a gente chegar aqui no Nutanix, quando essa máquina virtual chegar no Nutanix, ela vai chegar no VLAN 0. Feito isso, clico em Next. Ele já vai fazer uma checagem da nossa máquina virtual, do cluster. E vai abrir essa outra tela com algumas outras configurações que nós podemos fazer. Então, eu vou deixar Preparation Mode como automático, que ele vai fazer todos os passos automaticamente, assim que a gente pedir para ele começar a fazer as migrações. Eu vou pedir para ele desinstalar a VM2 e instalar o Nutanix Guest. Então, ele vai, quando a máquina virtual já estiver no ambiente Nutanix, ele vai remover o VM2 e vai instalar o Nutanix Guest 2 para a gente automaticamente. Estou pedindo para ele reter o IP. Aqui nós precisamos obrigatoriamente colocar um usuário administrador da sua máquina virtual. O usuário é a senha, né? Windows, ou se for Linux aqui embaixo. Também você pode usar um arquivo PEN, se for necessário. Vou clicar em Next. Mais algumas outras configurações, qual é a prioridade da sua migração, o time zone. Não vou mexer em nada disso. Vou clicar em Next.
E uma vez tudo configurado, ele vai para a última tela, que é a tela do Summary, ou seja, aqui o resumão do que você está fazendo. Então, eu estou fazendo uma migração do VMware, desse cluster, vou migrar uma máquina virtual para o meu ambiente Nutanix, para o default container, e o Network Mapping, ele vai tirar a máquina virtual então da VM Traffic, e quando chegar no Nutanix, ele vai criar uma subnet da máquina virtual com o VLAN 0. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso dar um save e start, significa que ele já vai começar o processo de migração, ou eu posso só dar um save que ele não vai fazer nada, ele só vai salvar o plano de migração. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou dar um save só para ele salvar aqui o nosso plano de migração. E aqui está o nosso plano de migração. Então, é o Migration Plan Test, o nome que eu dei para ele, criado por Nutanix. Ele vai, então, do VMware para o ambiente Nutanix, uma máquina virtual que tem esse tamanho e que está no status não iniciado. Então, você pode criar aí todos os seus planos de migração e só salvar, que ele não vai fazer absolutamente nada no seu ambiente até você dar um start nisso. Então, a máquina virtual continua aqui no ambiente VMware, e aqui no ambiente Nutanix a gente só continua com o Nutanix Move. Então, não aconteceu absolutamente nada ainda dentro do cluster, nem do cluster da VMware, nem no cluster da Nutanix. A única coisa que a gente fez, criamos o plano de migração dentro do Move. Então, o próximo passo é a gente dar o start aqui no nosso plano de migração. Para isso, basta você clicar aqui nos 3 pontinhos e dar um start. Você consegue dar um start, um edit e até mesmo um delete no seu plano de migração. No nosso caso, vamos dar um start. Ele vai validar o nosso plano e vai começar a fazer o sincronismo das informações. Uma vez que ele finaliza as validações, o status muda para In Progress. Você consegue clicar aqui em Progress para ver o que está acontecendo. Então, aqui ele está preparando, né, a máquina virtual, e nesse ponto aqui de interrogação, tu consegue ver o passo a passo. Então, ele deletou o snapshot, caso a máquina virtual tivesse algum snapshot, habilitou aquela feature do VMware, o CBT, e agora está verificando se a máquina tem a VM2. Uma vez feito isso, ele vai indo para os próximos passos. E tudo que for acontecendo na máquina virtual, nós conseguimos ver aqui no Detail. Então, agora ele está fazendo algumas outras atividades dentro aqui do nosso plano de migração. E isso tudo, todas essas atividades, no status de Prepare Source VM. Então, ele está preparando lá na origem a VM para ela ser migrada. O próximo passo, ele vai começar a fazer o Prepare Target Cluster. Então, ele vai montar aqui o container. E agora ele está começando a fazer o sincronismo das informações. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando snapshots do VMware e vai trazer esses snapshots para dentro do Nutanix. Então, a gente consegue ver aqui também, ó. Ele já criou o snapshot, agora ele está fazendo o sincronismo desse snapshot. É assim que ele faz a transferência de informações da máquina virtual entre o VMware e o Nutanix. Então, aqui a gente consegue ver que ele está 2,8%, tem aqui os minutos que vai demorar para fazer esse sincronismo de informações. Se a gente for voltar aqui no VMware, a gente consegue ver ó, que foi criado aqui o snapshot, ele fez algumas tarefas aqui, como são as tarefas normais de migração de uma máquina virtual. Lembrando que, até então, a nossa máquina virtual está aqui, está funcionando, está ligada, sem nenhum tipo de indisponibilidade para os nossos clientes. Enquanto isso, aqui no Nutanix, ó, a gente consegue ver nenhuma máquina virtual, nenhuma máquina foi criada aqui ainda, nada disso. A única coisa que ele está fazendo é pegando os snapshots e movendo aqui para dentro do container do Nutanix. Vou voltar aqui para o Move. Agora tem que aguardar finalizar esse sincronismo de informação, esse sincronismo de snapshot entre o VMware e o Nutanix. E uma vez finalizado o sincronismo do nosso snapshot, ele muda aqui o status da migração para Ready to Cutover, ou seja, está pronto para fazer o cutover, que é mover definitivamente a máquina virtual para o ambiente da Nutanix. É que ele até fala que o tempo estimado é de 1 minuto. Normalmente não é, isso aqui demora um pouco mais do que esse tempo que ele demonstra aqui. Mas o que ele faz então? Então, periodicamente ele faz o sincronismo da sua máquina virtual que está no VMware com o Nutanix. Então, periodicamente ele vai enviando o delta das informações dos blocos que são alterados na sua máquina virtual lá dentro do VMware. Por quê? Porque você pode deixar aqui o sincronismo ligado e fazer, por exemplo, o cutover numa janela de migração.
porque isso traz impacto, né? Quando você faz o cutover, você desliga a máquina virtual lá do VMware, move essa máquina virtual para o Nutanix, a máquina virtual vai ligar uma vez no Nutanix, vai remover o VMware Tools e vai instalar o Nutanix Guest Tools e vai fazer a reinicialização da máquina por uma segunda vez. Então vai ter alguns períodos de indisponibilidade da sua máquina virtual, por isso que você precisa agendar isso para uma janela de manutenção. Então vamos ver aqui no nosso ambiente, no ambiente do VMware, a máquina virtual continua aqui disponível, ela está ligada, ela está aqui disponível. Aqui no Prism Elements eu ainda não tenho nenhuma máquina virtual, então significa que até então todo esse processo de sincronismo de informações, preparação do ambiente e tudo mais não trouxe qualquer tipo de indisponibilidade para a minha máquina virtual, para o serviço que essa máquina virtual presta para os nossos clientes. E agora sim, então, vamos fazer o cutover, que é a última coisa que nós vamos fazer aqui dentro do Move. Então, para isso, eu seleciono qual é o plano de migração que eu quero fazer o cutover e clico aqui em cutover. Ele está falando, olha, eu vou desligar a máquina virtual, eu vou desconectar as NICs da minha máquina virtual lá do source. Então, se de repente você se enganar e ligar a sua máquina virtual lá no VMware, ele vai estar sem a NIC de rede configurada para inicializar no boot. E você pode escolher entre não continuar e continuar. No nosso caso, nós queremos sim continuar. Vamos migrar nossa máquina virtual para o Nutanix. E agora ele vai começar uma série de atividades finais para fazer a migração para o Nutanix. Então, ele vai fazer o shutdown na máquina virtual lá no VMware. Então, daqui a pouco a gente vai ver, ó, já está aqui a atividade shutdown, a máquina já está desligada. Ele vai fazer o sync final das informações entre o VMware e o Nutanix e vai subir a máquina virtual no Nutanix. E tudo isso ele traz os detalhes aqui para a gente. Ó. Então, ele vai criar a máquina virtual, eu acho que ele já criou lá no Nutanix, agora está fazendo o update das configurações aqui no estágio de Source VM Cleanup. Então, vamos ver aqui se ele já subiu a nossa máquina virtual no Nutanix. Vou atualizar a nossa screen. E a máquina virtual já está aqui. Ainda não está pronta, ela está ligando, ela vai fazer o primeiro boot, vai fazer as primeiras configurações. Quando ela estiver pronta, o Migration Status vai mostrar para a gente como concluído. Então, ele está fazendo as limpezas agora, vai limpar aqui os snapshots, que tem aqui, ó, ligou de novo a máquina virtual aqui no VMware para fazer provavelmente alguma última configuração aqui. Então, ainda não está pronto. Ele está fazendo todas as configurações e as limpezas necessárias lá no source. Depois de alguns minutinhos, ele mudou para completed. Então, provavelmente a máquina virtual já está desligada aqui no VMware, já removeu todos os snapshots que ele tinha tirado para a máquina virtual. Se a gente ver as configurações da máquina virtual aqui no Edit Settings, a gente vai ver que o network, ó, ele não está setado para conectar quando fazer power on da máquina virtual. Isso porque é uma segurança, né? Caso você suba essa máquina virtual, não vai ter conflito ali de IP na sua rede. E a máquina virtual já está aqui no nosso ambiente Nutanix, Win2K19 Move 01. E aqui no Nutanix, se a gente abrir o console, Launch Console, a gente vai notar que a máquina virtual vai ligar, ele vai remover o VM Tool, vai instalar o Nutanix e vai dar um segundo reboot. Ele demora, tá, uns minutinhos para dar o primeiro boot. Deu aqui o primeiro boot, eu vou desbloquear a nossa máquina virtual, já dentro do Nutanix. Só que ainda ela não vai estar pronta para uso. O que ele está fazendo agora? Ele está removendo o VM Tools e vai instalar o Nutanix Guest Tools. Então aqui você vai ter que esperar alguns outros minutinhos até a sua máquina virtual, ó, já está removendo aqui o VM Tool, até a sua máquina virtual pedir para fazer um segundo reboot. Então vou aguardar aqui, nesse momento ele está fazendo a instalação do Nutanix Guest Tool, assim que finalizar, ele vai pedir para fazer um novo reboot. Olha, depois de alguns minutinhos, ele acabou de completar a instalação aqui no Nutanix Guest Tool, mas não pediu para fazer a reinicialização. Mas como boa prática, né, vamos reinicializar a máquina virtual para ficar certinho aí com a instalação, subir certinho, já sem as drivers do VMware e com os drivers aqui da Nutanix. Vou dar um continue e vamos reiniciar nossa máquina virtual. Nossa máquina virtual já voltou, vou dar o Ctrl+Del. E pronto, a máquina virtual já está aqui disponível
já para utilizar dentro do seu cluster Nutanix. E já com o Nutanix Guest Tool instaladinho aqui e configurado para você. E com isso a gente finaliza esse plano de migração. Então, se a gente voltar lá para o nosso Nutanix Move, a gente vê que o plano de migração... Vou fechar essa janelinha, que o plano de migração que a gente acabou de criar já está completo. Então, aqui a gente consegue ver que foi migrado o total de uma máquina virtual para o cluster Nutanix. Aí a gente consegue, né? Se você, de repente, não quiser que essa informação fique aparecendo aqui na tela, você consegue vir aqui e deletar esse plano de migração. E é assim que a gente faz a migração de uma máquina virtual usando o Nutanix Move, que é a aplicação que realmente a gente usa na vida real para fazer migração de máquinas virtuais de alguma outra tecnologia, seja VMware, seja Hyper-V, para dentro do Nutanix. Essas máquinas virtuais mais triviais é super fácil, não tem muito segredo, seja Windows, seja Linux. A única diferença é quando você tem uma máquina virtual que usa RDM lá dentro do VMware. Para essas máquinas virtuais, você precisa de uma estratégia de migração um pouquinho mais complexa. Você vai precisar migrar primeiro as suas informações dentro do Volume Group, e você migra a sua máquina virtual, depois vai ter que reiniciar todos os adaptadores SCSI lá do seu cluster Windows, né? Quando você usa RDM, normalmente você tem um cluster do Windows ali, um failover, um SQL em cima das suas máquinas virtuais. Também dá para fazer por aqui, só é um pouquinho mais complexo. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que esse vídeo ajude em alguma coisa e até o próximo!